Fonitec Headsets. Apoia a TV Call Center. www.fonitec.com.br. Olá, internautas, bom dia! Estamos ao vivo no programa TV Call Center pela TV Geração Z. Um grande abraço ao pessoal de Portugal, Angola, Moçambique, Macau, brasileiros que estão no Japão e a esse contingente enorme de pessoas que trabalham com relacionamento com clientes, que no Brasil é estimado em 1.600.000 pessoas. Muito grato aí pela audiência desse programa. O programa TV Call Center de hoje, são 2 blocos. E nesse bloco, inicialmente, nós trouxemos aí um grande amigo, um grande advogado e agora um grande autor de livros também. Então, apresento para vocês o Dr. Jaime Wagner. Jaime, muito obrigado pela tua presença aqui no TV Call Center. Eu que agradeço o seu convite e estamos aqui para colaborar no que for possível. Perfeito. Jaime, eu queria que você mostrasse aí a capa do seu livro, e falasse um pouquinho por que você resolveu escrevê-lo, e a gente vai ter alguns comentários a respeito. Perfeito. Bom, o livro é esse, denominado A Produção da Prova no Processo Civil, e a minha preocupação foi dar uma leitura não só aos acadêmicos de direito, aos advogados, aos juízes, aos promotores e aos rábulas ou aqueles interessados, de uma forma mais natural, de uma forma mais produtiva, sobre a importância da prova no processo civil, não só no processo civil, como também na vida como cotidiano, no processo penal, no processo tributário, embora nesse livro eu abarque só o processo civil. Perfeito. Então, na realidade, até um leigo poderia saber o que é uma prova, é isso? Sim, a verdade é trazer numa leitura mais simples, ao mesmo tempo acadêmica mais simples, a situação da prova, em que momento você emprega no processo civil, em que momento da sua vida você pode começar a garimpar essas provas, tá certo? Para que num eventual litígio você tenha condições de dar a prova a quem de direito. Quem é de direito? O destinatário final da prova é o juiz de direito. Então, se houver um litígio e você necessitar provar um fato constitutivo do seu direito ou um fato modificativo do direito do autor que está lhe processando, você só poderá fazê-lo pela prova. Não adianta você alegar se você não tem a prova. É isso? Então, a ideia é essa. E também tive o prazer de ter um grande amigo que é o editor, que é o meu amigo Kendi, que nos deu essa possibilidade de trazer isso ao mercado, e essa é a primeira de outras obras que virão e nascerão sob as tuas mãos. Perfeito, muito obrigado. Imagina, você merece. Doutor Jaime, então existem vários tipos de prova, é isso? Sim, existem vários tipos de prova. Nós temos a prova testemunhal, nós temos a prova documental, nós temos a prova pericial, nós temos a prova emprestada, E são essas provas que nós vamos elencar no nosso trabalho, que você vai encontrar toda a capitulação dela no artigo 332 e seguintes do Código de Processo Civil. E a quem que é atribuída esse tipo de prova? Veja, depende muito da fase em que você está. Se você está respondendo a um processo, se alguém lhe moveu um processo, vamos imaginar o seguinte: eu tenho uma pessoa que diz que você cometeu um ato ilícito de dar a ele um cheque desprovido de fundos, Só que essa pessoa, quando ela vai até a justiça, ela tem que entregar o quê? Aquela carta, aquele cheque sem fundo, juntar no processo. Ok, então ela tem uma prova documental. Ela dá isso ao juiz: olha, excelência, eu tenho o Kendi recebeu do Dr. Jaime um cheque que está desprovido de fundo, o cheque está aqui e eu quero cobrar o Dr. Jaime através dessa ação de execução ou desta ação de cobrança. Ao Dr. Jaime, ao Kendi, compete provar o fato constitutivo do direito dele.
Qual é o fato constitutivo? Em algum momento ele manteve uma relação empresarial ou comercial com o Dr. Jaime. O Dr. Jaime, por sua vez, pagou a ele um cheque cuja cártula foi devolvida sem fundos. Sim. Então, o fato constitutivo do Kendi é a cártula e o negócio empresarial que foi feito. Ao Dr. Jaime compete o quê? Provar o fato modificativo, extintivo do direito do Kendi. Qual seria esse fato, Kendi? Que eu poderia provar que o cheque, na verdade, não estava sem fundo. Se eu lhe der um cheque pré-datado, embora a Lei 7.357 ela reze que não existe a figura do cheque pré-datado, mas a grande verdade é a seguinte, que o cheque pré-datado hoje virou uso e costume. Sim. E o STJ entrou no cotidiano. Então, tanto o STF como o STJ já classificaram a matéria. Se eu lhe dou um cheque pré-datado, é que houve um acordo bilateral de vontades. Perfeito. Então, eu dou um cheque para o dia 14 de outubro de 2014. E você leva esse cheque alegando ao juiz de direito que ele foi desprovido de fundo. Só que você deixou de anotar naquele canhotinho que coloca bom para, você extraiu, você depositou meu cheque no dia 9 de outubro. Certo. Então, aquilo que era fato constitutivo do seu direito, deixou de ser fato constitutivo. Por quê? Porque na minha defesa, na contestação ou nos embargos à execução, eu vou dizer ao juiz, excelência, pelo contrário, nós firmamos sim uma relação empresarial e comercial, todavia o cheque é um de uma sequência de cheques pré-datados e o Kendi depositou antes da hora. Ok. Então eu provo um fato modificativo ou extintivo do seu direito. Por quê? Você desobedeceu aquilo que nós entabulamos. Não é? Perfeito. E se você assim o fizer, você, além de perder a ação e ter que pagar a sucumbência, que são os honorários da parte contrária, você ainda responde por danos morais. Entendi. Na minha defesa, eu posso fazer um pedido contraposto ou uma reconvenção dizendo, olha, como ele não cumpriu o acordo, então ou ele vai me pagar 2 vezes o valor do cheque, porque isso está previsto no Código Civil Brasileiro, ou vai ter que me pagar danos morais, porque afinal de contas eu estou com o meu nome sujo na praça porque ele desrespeitou. Então, este é um dos elementos da prova. E um telefonema, às vezes, resolveria isso muito rápido, né? Com certeza, com certeza. O artigo 840 do Código Civil, Kendi, ele dá ao cidadão brasileiro e à cidadã brasileira o direito, o dever e a obrigação de tentar se contemporizar com a parte contrária, terminando um litígio ou prevenindo um litígio. Ou seja, vamos fazer um acordo amigável antes de buscarmos a justiça. Nós sabemos que a justiça hoje, muito embora com o processo digital, mas nós ainda estamos deficitários na justiça. Então, para que assoberbarmos o Poder Judiciário, se nós temos o artigo 840 do Código Civil, que nos dá essa possibilidade de tentarmos conversar, dialogar e contemporizar uma situação, de sorte a prevenir um litígio ou a evitar um litígio. Perfeito. Não é? Então é a união de boa vontade de 2 homens, de 2 mulheres, de 2 seres humanos que devem se respeitar através de uma relação empresarial ou comercial. Sim, isso evitaria perder o tempo de muita gente também. Sim, né? e de certa forma, Kendi, dentro da situação comercial e empresarial, você deixa de fechar uma porta, porque a partir do momento que você aciona um parceiro seu comercial ou empresarial, você está fechando uma porta. Quer dizer, o ânimos vai se afrontar de tal forma que você vai deixar de fazer negócio com ele. E às vezes uma boa conversa, uma boa reunião, tudo se resolve. Um perde um pouquinho aqui, o outro perde um pouquinho lá e as coisas se resolvem de uma forma mais amena. Porque você pode buscar o teu direito hoje na justiça, mas se a parte tiver um bom advogado e começar a interpor os recursos a ela inerente, isso está previsto na Constituição Federal, o que é teu, que você poderia receber hoje, mesmo perdendo um pouquinho, você vai receber daqui 5 anos. Valeu a pena a briga? Valeu a pena fechar uma porta? Não valeu. Não valeu a pena. Doutor Jaime, recebemos uma informação aí do internauta. Gostaria de saber o seguinte: é possível você entrar com um processo sem ter uma prova? Possível é. Kendi, o juiz, ele é uma peça estática. Ele está no gabinete dele, ele não conhece nem o Kendi nem o Jaime.
Certo. Mas de repente aparece lá o Kendi e fala: Excelência, eu tenho um problema que me foi causado pelo Dr. Jaime e esse problema me gerou um prejuízo de 50 mil reais. E qual é esse problema, senhor Kendi? Olha, esse problema foi o seguinte: o Dr. Jaime, ele fez um trabalho conosco, nós desenvolvemos aí um marketing para ele, tá certo? Ele não cumpriu a parte dele. Certo. O senhor entregou esse trabalho? Nós entregamos esse trabalho. O senhor faturou esse trabalho? Faturamos esse trabalho. Ok. Mas essa pergunta o juiz só vai fazer no final. Ele vai analisar a sua petição, vai dizer o quê? Vai fazer o despacho normal e vai mandar intimar ou citar o Dr. Jaime. Certo. Neste momento, o Dr. Jaime vai chegar e vai fazer na sua defesa, vai dizer o seguinte: olha, quem é o senhor Kendi? Eu procurei há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, traçamos um perfil de um projeto, mas que esse projeto não foi para frente e não contratei mais serviço nenhum. O juiz vai folhear o processo e falar: senhor Kendi, espera um pouquinho. O senhor veio até mim pedindo o seu direito. Eu digo ao senhor como juiz o seguinte: me traga os fatos e as tuas provas que eu lhe dou o direito. Certo. Mas o senhor não tem a prova. O senhor desenvolveu o projeto? Cadê o piloto do projeto? Não está no processo. O senhor faturou o projeto? Cadê a nota fiscal fatura com o canhoto assinado pelo Dr. Jaime? Não está no processo. Cadê as comunicações havidas entre o senhor e o Dr. Jaime? Pautas de reuniões, e-mail trocado? Também não está no projeto. Senhor Kendi, o senhor é litigante de má fé. O senhor, além de perder a ação, eu vou ainda arbitrar 20% de honorários, cabendo ainda ao Dr. Jaime, se não discutiu nesta ação, de processar ou ainda pedir danos morais. Então, o entrar com o processo sem a prova é possível, mas é uma viagem translocada. Certo. Somente um advogado que não tem amor à carteira, amor ao exercício da profissão, é que vai se aventurar numa aventura jurídica desse monte. Maravilha. Portanto, não se admite qualquer tipo de profissional da área jurídica não vai entrar com processo se não tiver uma prova, mesmo que seja uma prova testemunhal. Perfeito. Tá bom? Sr. Jaime, quem que é o destinatário final da prova? O destinatário final da prova, quem diz sempre é o juiz de direito. Se você pegar o artigo 131 do Código de Processo Civil, só vai ver que o destinatário da prova é o juiz. O juiz está estático, como eu lhe falei, ele vai dizer a você o seguinte: me traga os fatos e as provas que eu te dou direito. Todas as provas acarreadas no processo, tanto pelo autor como pelo réu, elas são endereçadas ao juiz. E o juiz, Kendi, ele vai apreciá-las livremente para formar a sua convicção. E cabe até um parênteses aqui, Kendi, para dizer o seguinte: mesmo uma prova ilícita não é excluída do processo. Porque o juiz não vai analisar a prova de uma forma isolada. Ele vai inserir essa prova no mundo da sua petição e no mundo da petição daquele que está se defendendo. E ela vai ser analisada como um todo. Ela não é analisada isoladamente. Ela é analisada como um todo. O que é esse todo? É a sua fala através de petição, motivada por um advogado, é a minha fala através de uma petição motivada pelo meu advogado, são as provas documentais, são as provas testemunhais, tá certo? E são os depoimentos, muitas vezes, tanto do réu como do autor da ação. Tá. Então, a partir dessa coleta complexa de situações, é que o juiz vai julgar e vai apreciar livremente a prova. Já houve casos que você tinha uma prova que nós consideramos uma prova ímpar intocável, que é um laudo pericial, e o juiz, ouvindo o reclamante, ou a reclamada, o autor, ou o réu, o requerente ou requerido, mais as testemunhas do viso ou do fato, ele despreza o laudo e fala: pera um pouquinho, o laudo reporta isso, mas eu tenho uma prova testemunhal aqui que me relata ao contrário, que me remete a uma segunda situação que não está relatada aqui, né? Então o juiz não está atrelado única e exclusivamente a uma prova. Perfeito. Doutor Jaime, para o juiz analisar, existe aquilo que é uma prova maior do que a outra? Olha, até o Código Civil de 1916, nós aprendimos na faculdade que a prova ímpar, a rainha das provas, sempre era a prova pericial. Com o advento da Constituição de 88, com o advento do novo Código Civil,
chegou-se a um consenso que todas as provas, a princípio, ela tem o mesmo peso, mesmo a prova ilícita. Ok. Então, hoje em dia, o juiz, inclusive o juiz não está atrelado à prova A, B, C ou D. É como ele disse antes, ele vai analisar um conjunto de situações, analisar o todo, e desse todo ele vai extrair para ele, com base no artigo 131, aquilo que lhe convém para demonstrar e fundamentar a sua sentença. Certo. Em alguns filmes aí, normalmente você vê assim, aquelas audiências, e aí você tem todo aquele suspense de preparação, né, da defesa, né? E também o pessoal do promotor. Uhum. E aí, de repente, um tira uma carta da manga, né? E apresenta no dia no Isso, tribunal. exatamente. Tal, Isso né? pode? No Brasil não pode. Ah, ok. No Brasil, o momento oportuno de se acarrear os autos, as provas, ao autor quando da petição inicial, ou seja, quando ele ingressa em juízo com o seu pedido. Compete ao autor informar ao juiz o seguinte: Excelência, lá nos protestos, lá no finalzinho da petição é o seguinte: olha, eu protesto ainda por juntadas de provas novas que não estão ao meu poder, desde que essas provas tenham um condão constitutivo, modificativo ou extintivo de direito. Ao réu compete juntar as provas que tem no momento que ele apresenta a sua defesa, também podendo protestar por provas futuras. Só que a cada prova nova juntada aos autos tem que ser antes da audiência. E sempre que se juntar no processo uma prova nova, seja um depoimento, seja um documento, seja uma perícia, há que se dizer ao juiz e pedir o seguinte: Excelência, estou juntando prova nova, conforme requerido às folhestais, peço vênia para que Vossa Excelência intime a parte contrária, dando a ela o direito de se manifestar com relação à prova que eu estou juntando. Se isso não for feito, há uma nulidade no processo e torna o processo nulo a partir desse momento. Okay. Chama-se isso cerceamento de defesa. Perfeito. Então não pode, em hipótese alguma. Tá bom. Doutor Jaime, nosso bate-papo está muito legal, mas a gente só tem tempo para mais uma pergunta. Pois não. Tá? Existe aqui a figura da prova emprestada? Sim, a figura da prova emprestada, ela também não vincula o juiz, mas ela reforça a tua tese. Vamos imaginar que você entrou, você respondeu um processo criminal por furto continuado dentro de uma empresa. Processo penal. Você, no decorrer desse processo, você foi demitido por justa causa com base no artigo 482 da CLT, que ele elenca lá nas suas alíneas quais são os motivos. Dentre elas, o furto e o roubo é um dos motivos da demissão por justa causa. O processo trabalhista está ocorrendo, o senhor entrou com um processo trabalhista, porque o senhor foi demitido por justa causa, o senhor não se conforma com isso, até porque o senhor não furtou aquelas peças. E, de repente, no processo criminal, o senhor é absolvido. Então, o que o senhor faz? Se no processo criminal o senhor foi absolvido, o senhor pega aquela prova criminal e junta no processo trabalhista, para dar ao juiz a exata ideia. É o seguinte: Excelência, conforme eu lhe falei, a demissão por justa causa foi injusta. Tanto é que eu fui absolvido. Ok. Mas lembrando sempre, não se vincula, porque pode ser que aqui no processo do trabalho, a parte contrária que a empresa tenha provas contundentes que não foram produzidas no criminal, e você fala: embora você tenha sido absolvido lá, mas eu tenho provas aqui que o senhor realmente furtou. Então vai se manter a justa causa. Perfeito. Doutor Jaime, você quer deixar algum e-mail, telefone? Kendi, o meu e-mail é valeadvogados, vale com 2 L's, @yahoo.com.br. E quem quiser entrar em contato para esclarecimento de alguma dúvida, meu telefone é 31590002. Os meus livros ainda não estão à venda em livrarias, mas serão oportunamente disponíveis, tá certo? Perfeito. Sou palestrante de vários temas, tributários, empresariais, civil, e lancei agora um manual que foi oriundo de uma palestra que eu ministrei sobre prontuário médico e a responsabilidade civil. Maravilha. Que eu quero dar ele de presente para você com um autógrafo também, porque você, tá bom, além de um grande obrigado. amigo, é uma pessoa que nós queremos muito. Tá bom, muito obrigado. Internautas, o livro do Dr. Jaime está no site da Editora Laços, www.editoralacos.com.br. Okay? Nós finalizamos esse bloco do TV Call Center, tá? Com grandes agradecimentos ao Dr. Jaime, Eu que uma agradeço a verdadeira oportunidade. aula de direito,
Eu agradeço a oportunidade. E voltamos em alguns instantes. Até já. Já vem muito.